Estudo Bíblico Juízes 7. Verso 2. Um grande exército daria lugar a uma certa medida de autoconfiança. Deus queria ensinar ao seu povo a necessidade de confiar nele. Verso 5. É evidente que os 300 homens não usaram a língua para lamber a água da fonte. Destarte teriam de cair de joelhos, tal como os 9.700 fizeram. A melhor explicação seria que utilizavam a mão como o cão faz uso da língua, para levar a água à boca. Verso 10 e 11. Apesar das promessas divinas, Gideão sentia-se hesitante em liderar um exército. Afinal, ele nunca havia assumido essa posição e seus homens jamais haviam sido treinados. Deus ordena que ele ouça o que os midianitas diziam no acampamento. Os temores de seus inimigos seriam uma fonte de encorajamento para Gideão. Verso 12. Como gafanhotos, areia. Descrição hiperbólica da numerosa força contra a qual Gideão e seus 300 homens precisavam lutar. O contraste entre as forças é enorme. Verso 13. Um dos meios mais acertados para fortalecer as mãos de Gideão foi o de ser-lhe concedida a oportunidade de escutar o relato de um desses sonhos. O sonho, em condições especiais, era conhecido veículo de revelação de Deus. Certamente houve mistérios a serem resolvidos na interpretação. Pão de cevada. Representa os israelitas, destituídos das terras mais produtivas, que foram assim obrigados a comer pão de cevada, alimento dos pobres. Tenda. Representa os midianitas, que moravam em tendas. Verso 15. Passos para a vitória. Gideão. 1. Com pouca fé e autoridade, procura segurança nos sinais divinos e através do orvalho. Capítulo 6, versos 36 a 40. 2. Com fé e em plena atuação, obedece ao mandato do Senhor de se desfazer de 99% de seu exército. Capítulo 7, versos 2 a 8. 3. Finalmente, uma fé transbordante oferece louvor antevendo a vitória prometida. Verso 15. Conclusão. A fé cresce pelo desafio e o exercício. Verso 16. A estratégia de Gideão foi uma espécie de guerra psicológica. Simulou um ataque por 3 lados e esperava, com a ajuda de Deus, deixar o acampamento do inimigo em confusão. Podemos fazer um paralelo entre os elementos usados nesta batalha, instrumentos nas mãos de Deus. 1. Todo servo útil na conquista do mundo para Cristo é um vaso de barro. 2 Coríntios 4, 7. Fraco e sem valor em si. 2. Esse servo é útil porque comporta Cristo, a luz do mundo, 2 Coríntios 4, 4 a 6, João 8 a 12. E essa luz resplandece quando o vaso é quebrado, 2 Coríntios 4, versos 16 a 18. 3. A trombeta pode simbolizar a proclamação do Evangelho, Tito 1, verso 3. A vitória já ganha por Cristo na cruz. Verso 17. Olhai para mim e fazei como eu. Essas palavras cabem bem na relação do crente com Cristo, seu capitão, Hebreus 2:10. Não haverá vitória sem recorrermos a ele, Hebreus 12:2. Se não o imitarmos em atitudes, Filipenses 2, versos 5 a 8, em palavras e em ação, a derrota será fatal. João 13, versos 15 a 17 e 20, verso 21. Verso 19. Princípio da vigília média, por volta das 22 horas. Verso 22. O Senhor tornou a espada de um contra o outro. Se Deus não tivesse agido precisamente para confundir o inimigo, nenhum dos 3 valentes teria sobrevivido. Na confusão, os midianitas e seus aliados se atacavam mutuamente. Quem teria escolhido Gideão como líder? Certamente não Gideão. Nem ele mesmo se via como líder. Ai, Senhor meu! Gideão disse ao anjo que lhe falava que Deus queria usá-lo para derrotar os midianitas. Eis que a minha tribo é a mais pobre de Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Juízes 6,15. Apesar das dúvidas de Gideão, Deus o usou. O povo o seguiu e ele conduziu Israel para a vitória mais assimétrica em toda a história do povo. Gideão se desenvolveu de um discreto membro de uma pequena família em um líder das tribos do norte. Seu crescimento passou por vários estágios. 1.
Começou em casa. Caráter. Um bom líder dá provas, primeiramente, de si mesmo para as pessoas que lhe são próximas. Gideão conversou com 10 servos de sua casa. Com a ajuda deles, destruiu um altar de Baal, construiu um altar novo para oferecer o sacrifício exigido por Deus. 2. Conquistou um influenciador importante, carisma. Os homens de Ofra ficaram furiosos com Gideão quando descobriram que ele havia destruído o altar de Baal. Leva para fora o teu filho, ordenaram ao seu pai Joás para que morra. Juízes 6:30. Mas Gideão conquistou um poderoso aliado na pessoa de seu pai. Joás defendeu seu filho e poupou a vida de Gideão. 3. Expandiu seu círculo. Credibilidade. Gideão conquistou sua cidade porque conquistou a influência de Joás. Em seguida, conquistou rapidamente o povo da região, juntamente com as tribos que se encontravam além. Azer, Zebulon e Naftali. O povo de Efraim juntou-se a Gideão. Quando um grupo base de pessoas aceita sua liderança, é possível ampliar o círculo de influência. 4. Avançou do tempo certo, culminância. Tantas pessoas aceitaram a liderança de Gideão que Deus teve que mandar para casa muitas delas. Juízes 7:2. Deus reduziu o número de seguidores de Gideão para 300. Mas, quando lutaram sobre a liderança de Gideão, obtiveram uma grande vitória e Deus recebeu a glória.